Que a graça do nosso bondoso Deus, em Cristo Jesus, esteja na nossa vida, no nosso coração, meditando na palavra do Senhor. Tanto nós que estamos aqui reunidos nesse momento de culto, de gratidão, mas também de preparo e de confiança. Também você que está em casa nos acompanhando, que esse possa ser um momento muito especial de reflexão na palavra do nosso bondoso Deus. Amém. Foram 2 dias muito intensos. 2 dias muito intensos. Jesus, ele chega no templo, e quando ele chega no templo, ele percebe que esse lugar havia se transformado, em vez de um lugar de oração, de reflexão, havia se transformado num lugar de negócios, um mercado. E diante dessa situação, essa circunstância, Jesus vai até no meio lá do pátio do templo, limpa tudo, tira todas as pessoas que estavam vendendo, negociando, trocando, e diz assim: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês transformaram num esconderijo de ladrões. Pesado, intenso. O outro dia também foi muito desafiador, muito intenso, de Jesus ali no templo, no pátio do templo, porque ele começou a ser questionado pelos mestres da lei, perguntando sobre, qual autoridade que você está fazendo essas coisas? Questionando Jesus sobre os impostos, sobre a questão da ressurreição, sobre o mandamento mais importante, sobre a vinda do Messias. Então foram dias de ensino, mas também de exortação, tanto de disputa, como também de lamentações. Talvez a alegria de Jesus tenha sido justamente naquele pequeno gesto daquela viúva pobre que deu apenas as duas moedinhas, ofertou tudo o que tinha. Mas na verdade, quando a gente olha por todo o contexto, a gente vai perceber que Jesus está chamando atenção para algo maior. Jesus deu tudo o que tinha para quem não merecia. Ele deu a sua vida por nós, para nos dar a vida eterna. Então, nós sabemos que esse vai ser o último momento, o último dia, a última oportunidade que ele vai estar no templo. Depois disso, a semana ele vai ser Sexta-feira Santa e o Domingo da Páscoa. Então, havia chegado o momento de Jesus olhar para os discípulos e os preparar sobre algo muito importante, sobre os sinais dos fins dos tempos, sobre as coisas do fim. Um discípulo constatou: mestre, veja que pedras e edifícios impressionantes. Eu estava falando sobre o templo. É quase impossível estar em Jerusalém e não sentir a presença imponente do templo. Existiam várias razões para isso. Para os discípulos ficarem momentaneamente distraídos ou até impressionados. Acredita que foi nessas colinas que Deus pediu para Abraão levar seu filho para ser sacrificado. Seria uma grande demonstração, poderosa demonstração de aliança e confiança. E nesta prova de Deus a Abraão, Deus impediu que Abraão sacrificasse o seu filho Isaque, mas Deus forneceu o cordeiro. Mas essa história já antecipa por séculos aquilo que aconteceria com Jesus, o verdadeiro cordeiro, o Filho de Deus, sacrificado por todas as pessoas. Mais tarde, como está registrado lá em Crônicas 11, no tempo do rei Davi, eram os jebuseus que estavam morando nesse lugar, nesse monte que tinha muito significado para o povo de Israel. Davi conquistou a cidade, fez dela a capital do seu reino, a cidade de Davi, ou também conhecida a cidade de Jerusalém. Lá em Reis e 2 Crônicas, Deus não permitiu que Davi construísse o templo, mas foi seu filho. 400 anos depois da saída do Egito, o rei Salomão, 1000 anos antes de Jesus vir. O templo então significava a identidade do povo, era o lugar onde estava a presença do Deus Altíssimo. Porém, tudo isso estava para mudar. 350 anos após a construção, vieram os babilônios e com o rei Nabucodonosor saquearam completamente Jerusalém, destruindo o templo, levando o povo ao exílio. E quando a gente vê Esdras 6, ele fala um pouco sobre esse retorno. O retorno
do povo de Israel, o rei Ciro, deu uma ordem para que o templo fosse reconstruído. O povo que estava como escravo recebeu permissão para retornar do exílio e reconstruir o templo. Mas alguns séculos se passaram e pouco antes da época de Jesus, Herodes o Grande começou um grande projeto de reconstrução, trazendo 10.000 trabalhadores, expandindo o próprio monte de maneiras que eram e ainda são maravilhas tecnológicas. Ele reconstruiu o templo para que o povo judeu se tornasse um símbolo mais extravagante do que nunca. Esse era o templo que Jesus conhecia, como está registrado nos evangelhos. Infelizmente, esse belo templo teria uma vida muito curta. Passados mais de 50 anos, ele ainda estava em construção, talvez considerado uma das grandes maravilhas do mundo. Ele ficou pronto só no ano 64 depois de Cristo, 6 anos antes da destruição, no ano 70. E esse lugar permaneceu destruído até a conquista árabe em meados dos anos 600. E a partir de então a mesquita, Al-Azhar e o Domo da Rocha que estão lá, eles foram erguidos. Ou seja, esse lugar então é o lugar mais disputado no mundo, talvez com significado religioso para os judeus, para os cristãos e também para os muçulmanos. Para os judeus, o que sobrou daquela única coisa que sobrou daquele remanescente templo tenha sido justamente esse muro, o que nós conhecemos hoje como Muro das Lamentações. Interessante observar a estrutura que foi utilizada. Abaixo do solo havia túneis, e nesses túneis era possível se aproximar, talvez do lugar mais próximo que um judeu podia chegar, do Santo dos Santos. Um outro lugar que também merece destaque era a escada. Os degraus que na verdade levavam ao majestoso complexo do templo. Sabe, esses degraus ainda existem hoje, porém eles não levam até o templo. E é bem certo que foi nesse local que Jesus ensinou, como está descrito no capítulo 11 até o capítulo 13. Jesus ensinou, os cristãos se reuniram ali, nesse lugar. Mas diante de tudo isso, diante desse magnífico templo que estava sobre os olhos dos discípulos, Jesus olha para eles e responde, apresentando a dura realidade. Realmente, tudo isso é incrível, mas tudo vai ser destruído. Jesus leva, nesse momento, os discípulos para o alto do monte, conhecido como Monte das Oliveiras. E lá, no alto do monte, com todo o templo, com a cidade, diante dos discípulos, Jesus começa a falar sobre os sinais dos fins dos tempos. Palavras que, se a gente olha com atenção, palavras que nos assustam, nos chocam ainda hoje. Jesus, ele fala de uma maneira muito direta: tomem cuidado para que ninguém engane vocês dizendo que é o Messias. Isso vai se repetir, talvez vocês vão se lembrar de Gálatas, por exemplo, o apóstolo Paulo sendo muito enfático: se alguém trouxer um evangelho diferente, um outro evangelho, não aceite, seja anátema. E ao longo da história a gente tem percebido situações de pessoas que trazem outros evangelhos, outras mensagens que não são aquilo que está registrado na palavra de Deus. Tome cuidado. Não tenham medo quando vocês ouvirem barulhos de guerras. Nós ouvimos constantemente barulhos de guerras, tremores de terra, desastres naturais, falta de alimento. Vocês vão ser levados aos tribunais, vão ser chicoteados na sinagoga, vocês vão ser julgados. O relacionamento familiar vai estar totalmente desfacelado. Permaneça firme, mesmo diante de um risco de morte. Tudo isso está presente, mas tem um sinal que eu gostaria de destacar e a gente refletir junto. Pois antes de chegar o fim, o Evangelho precisa ser anunciado a todos os povos. Que projeto audacioso esse de Deus. O fim não vai chegar até que o Evangelho seja anunciado a todos.
a gente não pode esquecer que nós estamos vivendo tempos do fim. Ou de uma outra maneira, a gente pode dizer que nós estamos vivendo o tempo da graça. E eu acho que é minha impressão, e vocês podem concordar comigo ou não, mas quando a gente reflete sobre tempos do fim, normalmente a gente sente medo, a gente sente angústia, a gente fica preocupado, a gente fica até talvez desesperado. Mas se a gente olhar numa outra perspectiva, ou na perspectiva do Evangelho, não é um tempo de angústia, medo ou desespero, mas é um período em que Deus nos dá a oportunidade para falar de Jesus, para falar do Evangelho, para anunciar a graça de Deus. Nós não sabemos o dia e a hora, como a continuação do Evangelho de Marcos vai nos ensinar. Nós não sabemos quando isso vai acontecer, mas nós sabemos que temos oportunidades importantes e necessárias para falar do Evangelho. E eu quero destacar que momentos difíceis ou tempos difíceis geram oportunidades para que o Evangelho seja anunciado. E esse é um padrão muito forte no Novo Testamento. Isso aconteceu no início da igreja cristã. Quanto maior foi a perseguição, maior também foi o testemunho. Basta a gente ver o início da igreja cristã. Como a perseguição, ela não foi se brandando, mas ela foi se intensificando ao longo do tempo. Até de fato, lá nos anos 313, com Constantino, a declaração de toda a nação seria cristã. Mas até lá, o que a gente vê é uma intensa perseguição junto com todas as pessoas. E interessante que quanto maior era a perseguição, maior era o testemunho. Quanto maior era a perseguição, maior as pessoas acreditavam e testemunhavam a respeito de Jesus. Basta ver hoje, os lugares em que o nome de Jesus cresce. Normalmente são em países em que a perseguição religiosa é grande. Dos 50 países que formam a lista mundial de perseguição 2024 da Missão Portas Abertas, 18 são nações asiáticas. Interessante que, mesmo diante da perseguição e desafios de evangelização, é o lugar onde tem mais crescido o Evangelho, nessas regiões. Por outro lado, e a gente vai perceber o outro lado da situação, lugares onde tem maior ceticismo em relação a questões de fé, o Evangelho e o nome de Jesus vem diminuindo no coração e na vida das pessoas. Essa semana, eu estou conversando com um amigo, dentro de um grupo, um amigo pastor que está morando no Canadá. Ele compartilhou até uma forma de indignação aquilo que tem acontecido lá. E ele compartilhou coisas que a gente sabe, tanto no Canadá, nos Estados Unidos, talvez até mais intensificamente na Europa, de igrejas que estão sendo vendidas. Ele compartilhou algumas imagens que eu quero trazer para vocês. Essa é uma igreja lá no Canadá, que é uma igreja que foi vendida e ali tem um negócio acontecendo. Então, de piercing, tatuagem. E se vocês lerem, ali vocês vão perceber uma certa ironia nas palavras, né? Esta velha igreja, entre outras coisas que eu não quero destacar aqui, mas isso mexe com a gente. E uma outra que ele compartilhou também, se imagine morar numa igreja, igrejas sendo vendidas para moradia lá no Canadá. Interessante, a gente faz pensar. E as fotos dentro são impressionantes também, só que eu não quis trazer só para ficar nessa aqui. Mas igrejas sendo vendidas como moradias ou como locais de negócios. E esse é outro extremo, onde as pessoas não se preocupam mais. E até ele estava muito angustiado e refletindo sobre os desafios de viver a fé cristã em lugares onde o ceticismo está muito forte. Mas é importante destacar justamente que os sofrimentos, as dificuldades, as aflições, elas são usadas, não que Deus deseja isso para nós, ou que Deus espera que isso aconteça nas nossas vidas, mas muitas vezes a causa do Evangelho, o fato de Deus ter colocado no meu coração essa chama da esperança faz com que a gente viva e sofra
angústias e situações. Basta ver a vida do apóstolo Paulo. Não quero entrar muito porque a gente refletiu algumas semanas atrás na carta de 2 aos Coríntios. Ele poderia estar muito bem tranquilo, vivendo como um judeu na alta escala da sociedade, sem problema algum. Mas Deus colocou no seu coração uma chama da fé, da esperança, que ele não conseguia ficar calado mais. Só que esse não conseguir ficar calado fez com que ele sofresse no seu corpo situações muito desafiadoras e que ele fala a respeito desse evangelho que ele anuncia. Mas ele fala com tristeza no coração, de forma alguma. Ele fala com alegria, justamente porque isso é muito mais importante. Aquilo que Deus tem preparado é muito mais importante do que as angústias, né, que ele possa estar vivenciando. Mas saibam, Deus nos prepara para esses momentos. A gente também não chega e não vive eles despreparado ou desavisado. Os discípulos foram avisados, foram preparados para isso. Observem esse texto, observem aquilo que está acontecendo aqui. Os versículos, eu coloquei só alguns destaques para vocês perceberem que às vezes numa leitura, esses destaques eles não aparecem nos nossos olhos. Jesus fala assim, tome cuidado, sim, tome cuidado, mas não tenha medo. Sim, vocês precisam ter cuidado, a gente precisa estar vigilante sempre, mas não fiquem preocupados. Quem ficar firme até o fim será salvo. Ou seja, embora o mundo esteja cheio de imagens que nos chocam, que mexem com a gente precisa ser lembrado, proclamado ao nosso coração que é Deus quem reina, é Deus que governa, é Deus que está no controle. As guerras, os terremotos, as fomes, os falsos profetas, as perseguições, os julgamentos, as traições familiares, as perseguições, a incredulidade. Deus sabe de todas essas coisas, Ele não é indiferente ao nosso sofrimento. Isso não é uma surpresa. Deus sabe sobre essas coisas, mas também vem preparar vocês para esses momentos. Ele não apenas preparou você para esses momentos, mas Ele venceu esses momentos por você. Ou seja, a ressurreição de Jesus não é um evento qualquer, que não tem significado real para as nossas vidas. Jesus ressuscitou. E agora, a sua presença não está vinculada naquelas colinas que a gente acabou de ver lá no templo. Mas o verdadeiro templo está onde? É o corpo de Cristo, é a igreja. O próprio Jesus já afirmou isso, dizendo, derrubem isso aqui que eu vou construir em 3 dias. E as pessoas falam, mas como vai construir em 3 dias? Demorou muitos anos para ser construído e ainda não está pronto. Mas ele estava falando a respeito da sua morte e ressurreição. Nós fazemos parte do templo, da igreja, do corpo de Cristo. Ao ressuscitar dos mortos, Jesus não somente inaugurou um novo templo, mas Ele nos deu um novo tempo, que a gente chama de hoje. Ao ressuscitar, Deus nos deu um novo tempo, hoje. O tempo em que o Evangelho precisa ser anunciado. O tempo da oportunidade, o tempo da graça. O que a gente vê, os sinais dos fins dos tempos, na verdade, nós cristãos, por causa da ressurreição, nós vemos a oportunidade de falar de Jesus para quem ainda não conhece. E Jesus revelou na simplicidade de um testemunho, a perseverança, na simplicidade e perseverança de um testemunho, que reside a força da transformação do Senhor. Verdade, a vida ela não é fácil, mas o Senhor nos prepara, não só com esse texto, mas ao longo da palavra de Deus. E nós ouvimos dentro de um salmo tão bonito, o Salmo 16. E ele nos prepara a viver o fim dos tempos, ou esse período em que vivemos, talvez nessa perspectiva, esse ritmo da vida que o Salmo 16 vem a nos ensinar. No fim dos tempos, ou seja, nesse momento em que vivemos, ore, anuncie, agradeça e espere. Ele nos convida a orar. Guarda-me, ó Deus, pois em Ti eu tenho segurança. Diante dos sinais que podem abalar a nossa fé, a gente sabe, a gente coloca que a nossa segurança não está em nós, nas coisas que a gente tem, no nosso trabalho, no nosso emprego, nos nossos bens, em nada. A nossa segurança está no Senhor. E a gente sabe, em outro salmo, que Ele fez os céus e a terra. Ou seja, a gente precisa se lembrar disso.
para que então a gente possa anunciar a nossa vida e nosso coração, a gente possa dizer: eu disse a Deus, o Senhor, Tu és o meu Senhor, tudo que eu tenho de bom vem de Ti. Tu, ó Senhor Deus, és tudo que eu tenho, o meu futuro está nas Tuas mãos e Tu diriges a minha vida. A gente precisa lembrar desses salmos, desses versículos. A gente precisa anunciar para a minha vida e para o nosso coração. A gente talvez precise anunciar para as pessoas que estão ao nosso redor que aquilo que a gente tem, nada é nosso. Que aquilo que Deus nos deu não é nosso, é dele. Os nossos bens, o nosso tempo, os nossos dons, nada é teu, tudo é dele, inclusive a sua vida. A sua vida não é sua, mas é de Deus. Mas a gente deixa que Ele conduza isso, a gente confia que Ele está cuidando disso, e Ele sabe aquilo que é melhor para a nossa caminhada. O que aconteceu no batismo foi que hoje vocês entregaram a vida da Lilian para Deus. Anuncie isso, fale disso, e então agradeça. Como são boas as bênçãos que me dás, como são maravilhosas. Reconhecer que as coisas que a gente recebe são bênçãos de Deus. Eu louvo a Deus o Senhor, pois Ele é o meu conselheiro. Conselheiro, como é que alguém pode ser conselheiro se Ele não fala conosco? Se a gente não dá espaço para Ele falar para o meu coração, se a gente não ouve na Sua palavra, na Sua Bíblia, nesses momentos de testemunho, nesses momentos de ensino, de devoção, e durante a noite a minha consciência me avisa, estou certo que Ele sempre está comigo, Ele está ao meu lado direito e nada pode me abalar. Eu não tenho tempo aqui para falar sobre o lado direito, que em Hebreus vai falar isso também, a destra de Deus, o lado direito. Isso é muito forte, isso é muito importante, mas o que a gente pode dizer que é o lado da misericórdia de Deus. Ou seja, sempre e nada. Sempre está comigo e nada pode me abalar. Consegue entender isso? Sempre está comigo em todos os momentos e nada pode me abalar? Nada. Agradeça, porque meu coração está feliz e alegre, eu um ser mortal me sinto seguro. E então, por fim, espere. Porque Tu, ó Senhor, me proteges do poder da morte, eu tenho Te servido fielmente, e por isso não deixarás que eu desça ao mundo dos mortos. O que ele está falando? Está falando da morte física? Não, porque no versículo anterior ele falou que ele é um ser mortal. Ele não está falando dessa morte, ele está falando da morte de Deus, do afastamento de Deus, da morte espiritual, da condenação eterna. Ele não vai permitir com que a gente seja condenado. Pelo contrário, Tu me mostras o caminho que leva à vida. E quem é o caminho que leva à vida? A gente viu há 2 semanas atrás no culto infantil. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. É Jesus. A Tua presença me enche de felicidade e me traz, enche de alegria e me traz felicidade para sempre. A gente pode continuar, o texto de Hebreus fala sobre isso. Guardemos firmes a esperança da fé que professemos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as Suas promessas. Ele cumpre aquilo que Ele promete, mas agora Ele tem um recado para nós também. Pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Não abandonem, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Por que a gente vai se afastar dessa comunhão dos santos? Por que a gente vai se afastar dessa vida do corpo de Cristo, onde nós estamos inseridos nesse templo, que é o próprio Cristo, junto conosco, junto uns com os outros? Por que a gente vai deixar de receber as grandes bênçãos que Deus nos dá? Mas estarmos aqui também nos leva a animar uns aos outros, falando do Evangelho que Ele nos deu. Quando vier a vida, e quando a vida for difícil, quando discussões familiares a respeito da fé acontecerem, estiverem presentes no seu dia a dia, talvez vocês tenham mais ou menos, quando o cenário nacional é de armadilhas em relação à fé, e isso a gente sabe que há muitas armadilhas para os cristãos, quando próprias igrejas são dilaceradas e são transformadas em outras coisas pelo qual ela não foi feita, nosso Senhor conhece o caminho da cura. E em vez de tentar encontrar soluções em nós mesmos, somos convidados a sempre olhar para Jesus. Em vez de lutar sozinho para nos proteger, a gente sabe que o Senhor é a nossa força.
Ele que nos guarda, Ele que nos protege, Ele que nos sustenta, e nós estamos no seu lado direito, ou Deus está à nossa destra, ou seja, Ele vem agir com a sua misericórdia e com o seu amor. Jesus que estendeu os braços na cruz, em nosso lugar, por você, Ele também de braços abertos vem te acolher com o seu maravilhoso perdão. Jesus morreu para trazer perdão, ressuscitou para você ter nova vida, ou seja, nada acontece do que Ele já não esteja ciente, nada pode separar do seu grande amor, mas haverá momentos em que isso vai ser mais difícil na caminhada da vida. Sim, entendo, sei, cada pessoa tem momentos específicos onde esses sinais dos fins dos tempos vão ser cada vez mais pesados, mas eu quero que vocês lembrem justamente aquilo que o Senhor nos falou hoje. Sim, sim, fiquem atentos, cuidem, mas não se preocupem, não tenham medo, não fiquem ansiosos, porque Deus está no controle. Jesus venceu a morte e venceu para dar vida para vocês, porque temos a promessa, aqueles que permanecerem no fim serão salvos. E o último versículo que eu quero compartilhar com vocês é justamente aquilo que João, no seu último livro, lá em Apocalipse, que fala desse período que a gente está vivendo, sinais do fim dos tempos, o tempo da graça. Ele fala para nós não termos medo, mas ele não tira de nós a realidade de que talvez a nossa vida nem sempre vai ser tão leve e suave como muitas vezes a gente imagina. Ele diz lá, no livro de Apocalipse: não tenham medo de que vocês vão sofrer. Sejam fiéis, mesmo que tenham de morrer. E como prêmio da vitória, eu lhes darei a vida. Que o bondoso Deus em Cristo Jesus nos conceda a firmeza de permanecer nesse Evangelho, mas também a alegria de poder testemunhar para todas as pessoas. Pensem que os sinais dos fins dos tempos, de forma alguma, é para te assustar, mas é para te empoderar, é para te dar forças a falar do reino que está vindo, o reino que está aqui em Jesus, antecipadamente, mas que nós vamos vivenciar no novo céu e na nova terra. Amém.